No dia do casamento da minha irmã, eu descobri que algumas verdades só aparecem quando as luzes estão mais brilhantes e todos estão olhando para a pessoa errada. Eu fui convidada, sim. Mas convidada para quê? Para celebrar, ou para lembrar o meu lugar? Enquanto ela era tratada como uma princesa, eu fui empurrada para os cantos, ignorada, diminuída e, em certo momento, literalmente mandada encostar na parede para não estragar as fotos. Foi ali, cercada por música, perfume caro e sorrisos falsos, que eu percebi, aquela família nunca me viu como parte dela. E naquele instante, eu tomei a decisão mais difícil, e libertadora, da minha vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca pensei que o dia que deveria celebrar o amor fosse exatamente o dia em que eu enterraria tudo que um dia chamei de família. Salvador estava iluminada, céu azul, brisa do mar trazendo aquele cheiro salgado que sempre me deu sensação de lar. Mas naquele sábado, nada parecia acolhedor. Enquanto a cidade vibrava lá fora, dentro da igreja e depois no salão luxuoso onde aconteceria a festa, minha alma estava silenciosamente afundando. Meu nome é Gabriela, tenho 29 anos, sou enfermeira há 7, e sempre vivi acreditando que amor se provava com presença, dedicação e esforço. Cresci assim porque nada me era dado de graça, nem dentro de casa. Minha irmã, Rafaela, 4 anos mais velha, sempre foi o centro de tudo. A filha que podia errar e ainda assim ser celebrada. A filha cujas conquistas rendiam jantares e fotos no Instagram da família com legendas emocionadas. Eu sempre fui a versão silenciosa, útil, conveniente. A que ajudava sem ser vista, a que cuidava sem reconhecimento, a que aprendia a sorrir enquanto engolia lágrimas escondidas. Quando decidi seguir enfermagem, ouvi de meu pai: essa profissão cansa demais, Gabi. Você podia ter sonhado mais alto. Quando Rafaela escolheu moda e largou, eles disseram que ela estava descobrindo seu caminho. Quando eu passava noites em claro estudando e fazendo plantões, minha mãe dizia: é sua obrigação, você que quis essa vida. Mas quando Rafaela dormia até tarde e reclamava de estar exausta planejando viagens com um namorado rico, minha mãe suspirava com pena e dizia que ela precisava descansar. Ainda assim, eu insistia em amar essa família. Talvez por medo de admitir que eles nunca foram meus do jeito que sempre foram dela. Talvez porque, na minha profissão, aprendi que você não abandona alguém só porque ele não consegue se curar sozinho. Mas eu esqueci que, às vezes, é a gente quem está sangrando. O convite para o casamento chegou sem surpresa, dourado, brilhante, exagerado, como tudo que Rafaela sempre quis ser. Eu sorri quando recebi, mesmo sabendo que as coisas não seriam simples. Mesmo percebendo que, nos últimos meses, minha presença só era lembrada para ajudar com fornecedores, flores, escolha de doces, e até para acompanhar minha mãe em provas de vestido enquanto ela dizia que eu não precisava gastar com um salão, bastava prender o cabelo. E eu fui aceitando tudo, porque era minha irmã. Porque, no fundo, eu ainda queria pertencer a alguma coisa. Mas ninguém nunca perguntou como eu estava. Ninguém quis saber do meu prêmio no hospital por um projeto humanizado de cuidados paliativos. Ninguém veio me parabenizar quando fui promovida. Nem mesmo um "que orgulho". Enquanto isso, a cada decisão de bolo, a cada comentário sobre o vestido de Rafaela, eu desaparecia mais um pouco. Quando o dia chegou, eu estava ali, bem vestida, maquiagem simples feita em casa, coração pulsando mais por ansiedade do que por alegria. Carregava comigo um presente caro demais para o meu bolso, mas que ela sempre disse sonhar, um conjunto de faqueiro em prata que eu, com muito esforço, comprei parcelado em 6 vezes. Na minha cabeça, talvez isso mostrasse meu amor. Talvez aquilo fosse finalmente um gesto que me tornaria visível. Mas eu estava prestes a aprender uma lição cruel: existem portas que nunca se abrem, não importa quantas chaves você ofereça. E existem pessoas que só enxergam quem confirma a fantasia delas, e nunca quem revela a verdade. Naquele dia, eu descobri que família pode ser laço, mas também pode ser prisão. E para sobreviver, às vezes, é preciso fazer algo que dói, romper.
E foi exatamente ali, no casamento da minha própria irmã, enquadrada como figurante em um cenário onde eu deveria ter sido parte do enredo, que eu decidi que nunca mais ficaria à sombra de ninguém. Acordei cedo naquele dia, como faço em todos os meus plantões. Mas em vez de colocar meu jaleco e embarcar para o hospital, passei um bom tempo sentada na ponta da cama, encarando o vestido pendurado na porta do guarda-roupa. Era bonito, da azul petróleo, discreto, elegante. Não era de grife, mas eu havia escolhido com carinho, querendo parecer à altura daquele momento que, na minha cabeça, ainda era especial. Não pelo glamour, mas porque, apesar de tudo, era o casamento da minha irmã. Enquanto prendia o cabelo num coque baixo, ouvi a mensagem de voz da minha mãe: Gabi, tenta não exagerar na maquiagem, viu? A cerimônia vai ser fina, nada muito chamativo. E cuidado para não atrasar. Respirei fundo. Nada chamativo. Como se eu tivesse história de tentar aparecer em algo. Terminei de me arrumar e peguei a caixa com um faqueiro que quase custou meu 13º inteiro. Passei a mão pela tampa como quem segura uma esperança tola. Cheguei ao hotel onde seria o casamento com 20 minutos de antecedência. A fachada era imponente, cheia de flores brancas, carrões na porta, fotógrafos correndo de um lado pro outro. Era um daqueles lugares onde você entende que seu salário não compra nem o guardanapo do café. A cada passo, eu sentia uma pontada de ansiedade, mas repetia mentalmente: hoje eu vou ser parte, não peça solta. Procurei minha mãe e a encontrei cercada de mulheres da família do noivo. O cabelo impecável, vestido azul marinho brilhante, olhar animado. Mãe. Sorri. Ela virou, me olhou de cima a baixo e disse: chegou. Menos mal. Depois, como quem comenta o clima: esse vestido é simples, né? Mas está bom, você fica bem quando não tenta chamar atenção. Doeu. Mas eu já estava acostumada a engolir comentários assim. Antes que eu pudesse responder, ela já se afastava para abraçar a mãe do noivo, radiante como eu jamais a vi em formaturas minhas, nem quando ganhei meu prêmio no hospital. Fui orientada pela equipe do cerimonial a deixar o presente na mesa destinada a isso. Lá estavam caixas enormes, laços gigantescos, cartões dourados. O meu parecia pequeno, modesto. Coloquei com cuidado, tentando ignorar o incômodo que apertava meu peito, e perguntei sobre os assentos. Seu nome está no painel, disse a jovem distraída com o tablet. Quando encontrei minha posição, senti o estômago embrulhar. Eu estava numa mesa lá no fundo, quase encostada na parede, longe da família, do palco, de tudo. Conferi de novo, achando que podia ter visto errado. Mas era meu nome ali, solitário entre desconhecidos. Busquei meu pai com um olhar, e o vi conversando animado com empresários, gesticulando como se Rafaela tivesse acabado de ser nomeada embaixadora do país. Quando ele me viu, apenas acenou com a cabeça, como quem reconhece um conhecido distante. Caminhei até ele, torcendo para que fosse só um engano. Pai, acho que houve um erro no meu lugar. Ele ajeitou a gravata e disse sem emoção: Gabi, isso não é importante agora. Não arruma confusão. Não é confusão. É que eu sou da família. Ele respirou fundo, impaciente: hoje é o dia da sua irmã. Não faça tudo girar sobre você. Tudo girar sobre mim. Engraçado, minha vida inteira foi o oposto. Voltei para minha mesa e sentei devagar, tentando ignorar o nó na garganta. A cerimônia começou, e Rafaela entrou como num comercial de perfume caro, luz branca, trilha clássica, flores enfeitando o corredor. Todos suspiraram. Minha mãe chorava como se estivesse vendo um milagre. Meu pai enxugava o canto do olho com orgulho. Eu observava de longe, pequena, invisível. Quando os votos começaram, percebi que Rafaela falava palavras que eu nunca ouvi dela: humildade, parceria, gratidão. Parecia outro ser humano, uma versão fabricada sob medida para impressionar. E talvez fosse mesmo. O noivo sorria como quem acabava de garantir mais um troféu social. Eu tentei sentir alegria. Juro que tentei. Mas o aperto no peito era maior. Era o peso de uma vida inteira tentando ser vista.
Depois da cerimônia, enquanto todos se reuniam para fotos, fiquei na lateral esperando o momento de me juntarem. E, claro, ele nunca chegou. Quando me aproximei, uma tia sussurrou: "Gabi, fica ali um pouquinho, tá? Pra não atrapalhar o enquadramento." Atrás de mim, alguém murmurou: "Ainda bem que ela não é madrinha, e é destoar." A luz do sol bateu nos olhos. E eu, pela primeira vez, não segurei a lágrima. Não inteira. Ela caiu, silenciosa. Mas junto dela, algo caiu também. A ilusão. Ali eu comecei a entender: eu nunca estive naquela família. Eu só cumpri a função. E o que aconteceu depois? Bom, foi quando eu descobri que dignidade, às vezes, nasce exatamente no instante em que a gente perde o medo de ir embora. Eu ainda estava de pé perto do jardim quando a coordenadora do cerimonial se aproximou de mim, segurando um tablet como se fosse uma extensão do próprio corpo. "Você é Gabriela?" perguntou, sem me olhar realmente. "Sou sim." "Certo. A família da noiva vai tirar fotos individuais agora. A senhora pode aguardar, ali." Ela apontou para uma área afastada, quase atrás de uma pilastra. "Aguarde ali." Como quem manda um funcionário esperar orientação. Eu abri a boca para responder, mas fechei. Escolhi respirar fundo. Não valia a pena, ainda. Ouvi meu nome vindo da direita. Era minha tia Célia, a mais próxima de Rafaela. Já vinha andando com aquele sorriso ensaiado. "Gabi, querida," disse, enquanto me puxava pelo braço para o canto. "Não liga, viu? Não é pessoal, é só estética. Hoje tudo é fotografia, revista, rede social, você entende, né? Não é pessoal." Engraçado como essa frase é sempre usada quando, na verdade, é pessoal demais. Eu podia ter perguntado: "E eu, como irmã, não sirvo para foto?" Mas já sabia a resposta. Servia apenas quando alguém precisava de companhia no hospital, de ajuda com mudança, de alguém para ficar com crianças, de alguém para ouvir desabafos. Para o lado bonito da vida, eu era invisível. A sessão de fotos durou uma eternidade. Eu assistia enquanto tias, primos, até vizinhos distantes posavam com Rafaela, todos cuidadosamente alinhados, como se fossem parte de um quadro perfeito. E eu ali, na sombra, sendo lembrada apenas quando alguém precisava dizer: "Desculpa, é que tá muito cheio aqui, ou só mais um minutinho." E então veio o golpe que eu jamais esquecerei. Minha tia Grace, aquela que sempre fez questão de deixar claro que Rafaela era o orgulho da família, se aproximou do fotógrafo depois de uma sequência de fotos e, com um sorriso quase imperceptível, soltou: "A gente coloca a Gabi ali na parede depois, tá? Assim não atrapalha o fundo." Parede. Como quem fala de objeto, não de pessoa. Não sei explicar o que senti. Foi como se meu corpo inteiro tivesse ficado submerso num tanque de água fria. Um zunido tomou meus ouvidos. Meu coração batia rápido demais e, ao mesmo tempo, eu sentia um vazio enorme, gelado. Não era só humilhação, era constatação. Eu era o elemento que estragava a composição. Eu era o detalhe que eles precisavam esconder. Olhei para minha mãe na mesma hora. Ela estava ao lado, e eu sei que ouviu. Mas ao invés de intervir, fez um leve movimento com a cabeça, como quem concorda que aquilo era o melhor a se fazer. Meu pai também estava ali, mas desviou o olhar, ajeitando o punho da camisa como se aquilo fosse um simples inconveniente social. Eu podia gritar. Podia chorar. Podia dizer tudo o que estava preso na garganta há anos. Mas não fiz nada disso. Fiquei completamente imóvel, como se, por um instante, eu tivesse sido arrancada do meu próprio corpo. Talvez aquela tenha sido a primeira vez na minha vida em que eu realmente me enxerguei do jeito que eles me viam. Ornamento dispensável. O fotógrafo ouviu, e ficou nítido o desconforto no rosto dele. Talvez tenha percebido a crueldade, talvez não fosse pago o suficiente para lidar com aquilo. Mas naquele segundo, eu senti algo dentro de mim romper, um fio que eu passara anos tentando manter intacto. Dei 2 passos para trás. Sem dizer palavra.
E quando o próximo clique aconteceu, eu simplesmente virei as costas antes que tentassem me posicionar como peça de cenário. Afastei-me em direção ao salão. As luzes, os arranjos gigantes de orquídeas, o espumante nas bandejas prateadas, tudo parecia tão distante. Como se eu tivesse atravessado um portal e entrado num lugar onde nada mais combinava comigo. E talvez o mais doloroso fosse perceber que eu já sabia disso há muito tempo, só nunca tive coragem de admitir. Enquanto me deslocava pelo salão, corpos elegantes passavam sorrindo, comentando detalhes da festa, elogiando os Montgomery, a família perfeita, refinada, influente. Eu não era uma convidada ali, eu era um lembrete de imperfeição. Sentei-me na minha mesa, a última, a mais afastada, e olhei para o palco. Vi Rafaela recebendo beijos, abraços, elogios. Minha mãe radiante, meu pai orgulhoso, meus tios posicionados para fotos com taças erguidas. E então algo aconteceu. Algo pequeno, mas decisivo. Uma das madrinhas, sentada perto dali, sussurrou para a outra: "Quem é aquela ali sozinha?" "A irmã da noiva." "Jura?" Pensei que fosse alguém da equipe. As duas riram. E eu senti o estalo final. Eu não era convidada para aquele palco porque nunca fizeram um palco para mim. Eu só existia quando servia aos interesses deles. E naquele instante, enquanto eu encarava meu copo vazio, percebi, eu poderia passar a vida tentando ser vista, ou podia ir embora e aprender a ser vista por mim mesma. Eu fiquei ali, naquela mesa afastada, observando a festa girar como se eu estivesse atrás de um vidro grosso. As luzes refletiam no teto dourado, taças tilintavam, e as risadas ecoavam numa melodia perfeita para quem vivia naquele mundo. Mas eu só conseguia pensar no quanto havia me esforçado para fazer parte dele, e no quanto nunca tive chance. Foi quando uma voz suave interrompeu meus pensamentos: "Posso sentar aqui?" Perguntou um homem alto, com barba parada e um sorriso gentil. Concordei, surpresa. Ninguém tinha tentado se aproximar de mim naquela noite. "Sou Eduardo", disse ele, ajeitando a gravata. "Amigo do Gustavo, o noivo." "Gabriela", respondi. "Irmã da noiva." Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Sério? Eu jurava que você era", ele hesitou, cuidadoso. "Uma convidada distante." Soltei uma risada amarga antes que pudesse evitar. "Essa é a ideia", murmurei. Eduardo observou meu rosto por um instante, lendo algo ali que a maioria ignorava. "Posso ser sincero?" perguntou. Concordei. "Você parece alguém que está tentando desaparecer", disse ele, sem crueldade. Com empatia. A frase rasgou uma parte sensível dentro de mim. Eu respirei fundo, tentando conter a emoção. "Não estou tentando", respondi. "Só estou cumprindo o papel que me deram." Ele franziu o senho, genuinamente incomodado com o que ouviu. "Quem te deu esse papel?" Olhei para minha família no centro do salão. Minha mãe erguia uma taça em brindes e fotografias, como se fosse a protagonista de uma novela. Meu pai conversava animado com empresários, ignorando minha existência. Rafaela, radiante no centro de tudo, recebia olhares de admiração. "Eles", respondi com um sorriso triste. "Minha família." Antes que ele pudesse responder, o cerimonial anunciou: "Vamos iniciar o jantar. Por favor, dirijam-se às mesas." Eu já estava sentada. Ninguém viria me buscar, e eu já sabia disso. Garçons passaram servindo pratos caros, daqueles com porções minúsculas e nomes franceses que ninguém sabe pronunciar. Quando um deles se aproximou da minha mesa, hesitei. "Acho que essa parte é para as mesas mais próximas", falei, sentindo vergonha mesmo sabendo que não deveria. O garçom sorriu, compreensivo. "Hoje você é convidada como qualquer outra." Ele pousou o prato à minha frente. "Não deixe que façam você acreditar no contrário." Aquela frase simples bateu mais forte do que eu imaginava. De repente, percebi o quanto eu tinha internalizado a ideia de que merecia menos. Como se minha presença fosse um favor que alguém me fazia.
Eduardo começou a me fazer perguntas leves, sobre meu trabalho, o que eu gostava de fazer, onde eu morava. E pela primeira vez no dia, eu falei de mim sem sentir culpa. Contei sobre o hospital, sobre pacientes que eu tinha ajudado, sobre como eu amava o pôr do sol no farol da Barra quando saía de um plantão pesado. Você fala da sua profissão com um brilho nos olhos, disse ele. Sabe, muita gente daria tudo para sentir isso pela própria vida. Eu abri um meio sorriso. Pela primeira vez naquela noite, senti meu peito afrouxar um pouco. Mas a trégua acabou rápido. Enquanto conversávamos, minha mãe passou perto e me lançou um olhar irritado, como se eu estivesse fazendo algo errado simplesmente por conversar com alguém. Gabi, que ela sussurrou, aproximando-se, não esqueça que esse não é o momento de socializar. Tente ficar discreta. Não atrai atenção, tá? Eduardo ouviu. Eu vi o espanto crescer no rosto dele. Dona Helena, que ele disse educadamente, ela está só conversando. Não vejo problema. Minha mãe forçou um sorriso gelado. É claro que não vê, respondeu. Você não conhece nossa dinâmica familiar. E saiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eduardo me olhou como quem finalmente enxerga a verdade por trás de uma porta semiaberta. Isso acontece sempre? Perguntou. Respirei fundo. Na minha vida inteira, admiti. Eles sempre fazem parecer que meu lugar é o fundo. O silêncio. A borda da foto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse, engraçado como às vezes o lugar onde colocam a gente diz menos sobre quem somos e mais sobre quem eles são. Eu quase chorei ali. E talvez tivesse chorado, se, nesse instante, o microfone não tivesse sido entregue ao meu pai para o discurso. Ele subiu ao palco com um orgulho brilhando nos olhos, como nunca vi por mim. Ergueu a taça e começou, hoje é um dos dias mais felizes da nossa família. Nossa Rafaela sempre foi especial. Desde pequena, sabíamos que ela estava destinada a algo maior. Sempre dedicada, esforçada, brilhante. Eu ouvia, cada palavra como uma faca afundando. Ele falou por 5 minutos. Sobre Rafaela. Sobre o orgulho que ela era. Sobre como sempre soube que ela brilharia. Meu nome não foi mencionado uma única vez. Nem como nossa outra filha. Nem sequer como agradecimento por presença. Nada. Eu era uma sombra que nem valia a pena citar. Quando terminou, todos aplaudiram. Eu permaneci imóvel. Eduardo virou o rosto para mim. Ninguém deveria ser apagado assim, disse, firme. Eu respirei fundo, sentindo meu coração acelerar e minha respiração ficar pesada. Era como se eu estivesse dentro de um aquário de vidro, batendo contra as paredes internas sem conseguir sair. E foi ali, com a música começando e Rafaela se preparando para o primeiro baile com o marido, que eu senti algo dentro de mim subir como um trovão silencioso. Não era tristeza. Era limite. Era fronteira entre ser espectadora da minha dor e protagonista da minha história. E quando a próxima música começou, eu soube, não era mais questão de suportar. Era hora de decidir quem eu queria ser. E, naquela noite, pela primeira vez, eu escolheria a mim. A música romântica ecoava pelo salão, as luzes amareladas refletiam no vestido cintilante de Rafaela, e todos se voltavam para ela como se o mundo inteiro orbitasse ali. O casal girava, os flashes disparavam, e os sorrisos eram largos, perfeitos para revistas, para vídeos, para as redes sociais. Para o espetáculo. Eu, porém, já não conseguia sequer escutar a melodia direito. Meu peito pesava. Minhas mãos tremiam levemente sob a mesa. Meus pensamentos se atropelavam como carros numa ladeira sem freio. Eduardo percebeu. Quer dar uma volta lá fora? Um ar fresco pode ajudar. Olhei para a porta do salão. A ideia de respirar longe daquele cenário brilhante e sufocante me pareceu tentadora. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi um som familiar, o tilintar da taça no microfone. Agora era a vez da minha irmã falar. Rafaela caminhou até o palco com postura impecável, sorriso calculado, olhar emocionado, ou treinado para aparecer.
Ela agradeceu aos pais, aos sogros, aos padrinhos, aos amigos, ao decorador, ao fotógrafo, ao DJ, até ao som do mar da Bahia por abençoar sua noite. Quando achei que ela terminaria, ela sorriu mais uma vez, olhou para toda a plateia e declarou: "Eu sempre tive muita sorte de ter uma família que acreditou em mim, que sempre me apoiou, que viu meu valor desde o início." Meu coração parou por um instante. Eu quase ri, não pelo humor, mas pelo absurdo. Aquela frase ecoou na minha mente, como se alguém tivesse apertado repetidamente o botão de replay. Sempre me apoiou. Sempre viu meu valor. Eu senti os olhos arderem. Eu queria levantar e dizer que família? Porque não foi a minha. Mas eu permaneci quieta, por enquanto. Ela respirou fundo, emocionada, e agradeço a todos que sempre estiveram comigo, do início ao fim, sempre do meu lado. Olhei para a mesa onde eu estava, afastada, invisível, esquecida de propósito. O nó na garganta se tornou ferro quente. Naquele momento, eu soube, ninguém ali jamais me daria o lugar que eu passei a vida implorando para ocupar. Eu nunca teria reconhecimento. Nunca seria vista. Nunca seria celebrada ali. Eu levantei. Eduardo me olhou imediatamente. "Gabi, eu preciso sair daqui", disse, num fio de voz. Mas eu não caminhei para a porta. Não ainda. Fui até a mesa dos presentes. Meus passos eram firmes, embora meu corpo parecesse flutuar entre o peso da dor e o alívio de finalmente enxergar a verdade. Ali, sob uma pilha de caixas decoradas em envelopes finos, estava o meu pacote, cuidadosamente embrulhado, com um laço de seda e meu cartão escrito à mão com carinho e esperança. O faqueiro que eu mal conseguia pagar. O símbolo do meu esforço silencioso. Da minha ilusão. Peguei o envelope que tinha colocado dentro. Aquele dinheiro, fruto de plantões extras, noites viradas, suor literal, que eu não deixaria ali para quem sequer lembrava que eu existia. Guardei na bolsa com calma. Quando virei, vi Rafaela vindo em minha direção, o vestido esvoaçando como se até o tecido tivesse sido fabricado para dramatizar a cena. "Gabriela, o que você pensa que está fazendo?" Ela sussurrou, o sorriso ainda preso no rosto para não estragar as fotos. "Isso é ridículo. Você vai estragar meu casamento." Eu a encarei com uma serenidade que até me surpreendeu. "Não estou fazendo nada. Só estou indo embora." Ela piscou, chocada, como se eu tivesse cuspido fogo. "Você não pode simplesmente sair." "Posso, sim. E vou." Meus pais se aproximaram apressados, alarmados mais pela aparência da situação do que por mim. "Gabriela", disse minha mãe com voz dura, "nem pense em fazer cena." "Eu não estou fazendo cena, mãe. Vocês que montaram uma durante a vida inteira." Meu pai tentou intervir. "Vamos conversar depois com calma, sem estragar o dia da sua irmã." Eu soltei uma risada curta, cansada. "Estragar o dia dela? Vocês passaram a vida estragando os meus. E nunca se importaram." Rafaela apertou meu braço. Não forte o suficiente para machucar fisicamente, mas forte o suficiente para tentar me lembrar do meu lugar. Aquele toque era a última corrente tentando me prender. Eu tirei a mão dela do meu braço. Devagar. Com controle. "Desejo que você seja feliz, Rafaela. De verdade. Mas eu não vou existir como pano de fundo da sua vida nunca mais." Minha mãe bufou, irritada. "Que drama, Gabriela. Você sempre foi exagerada." Eu sorri triste. "Não, mãe. Eu sempre fui pequena. Pequena porque vocês me diminuíram até eu acreditar que esse era meu tamanho. Mas acabou. E então, eu olhei para os três, para aquela família que eu tentei tanto conquistar, e disse as palavras que selaram minha liberdade: eu não sou mais parte disso. Boa sorte com o retrato perfeito. Agora ele está completo, sem mim." Me virei. E caminhei em direção à saída. Ninguém chamou meu nome. Ninguém me segurou. Ninguém insistiu. E foi naquele silêncio, aquele silêncio cortante, que eu, finalmente, renasci.
Lá fora, o ar era fresco. A noite de Salvador me abraçava com vento vindo do mar. Eu respirei fundo, pela primeira vez em anos sentindo que o ar realmente entrava. Ei, ouvi atrás de mim. Eduardo vinha apressado, com a gravata solta e os olhos preocupados. Você tá bem? Eu olhei para ele. Uma lágrima desceu, mas dessa vez era de libertação, não de dor. Tô, respondi. Pela primeira vez, tô começando a ficar. Quando entrei no carro aquela noite, minhas mãos ainda tremiam, não de medo, mas de algo que eu ainda não sabia nomear. Talvez fosse coragem. Talvez fosse paz. Talvez fossem as duas coisas pela primeira vez andando juntas dentro de mim. Eduardo abriu a porta do passageiro e se sentou devagar, como quem não queria invadir meu silêncio. Quer que eu dirija? Perguntou. Concordei. Eu não confiava em minhas próprias mãos naquele momento. Ele ligou o carro, mas não saiu imediatamente. Apenas ficou ali, me olhando com cuidado, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo importante. Você não merece passar por isso, ele disse, firme, sem hesitar. Nenhum ser humano merece ser tratado assim pela própria família. Engoli seco. A verdade tem um som muito específico quando a gente escuta pela primeira vez em voz alta. É como se o mundo encaixasse num lugar diferente dentro da gente. Eu sei, respondi baixinho. Eu só demorei para enxergar. Ele concordou devagar. Às vezes a gente só entende quando dói o suficiente. Eu virei o rosto para a janela. Salvador parecia outra cidade vista dali, sem o glamour da festa, sem as flores brancas e os flashes. Apenas luzes distantes, ruas molhadas pelo sereno, pessoas vivendo suas vidas sem saber que a minha, de algum jeito, tinha acabado de começar. Naquela noite, não voltamos para o salão. Não fiquei pensando se alguém sentiu minha falta, porque eu sabia que não sentiram. O que antes teria me destruído agora me libertava. Dói admitir, mas tem despedidas que curam. Os dias seguintes foram um silêncio profundo. Nenhuma ligação perdida da minha família. Nenhuma mensagem perguntando se eu cheguei bem, se eu estava viva, se eu estava respirando. E isso dizia tudo. Em vez de correr atrás, eu decidi correr para mim. Voltei aos meus plantões, aos meus pacientes, às rotinas que me lembravam quem eu era quando ninguém estava olhando. Comecei a caminhar cedo no calçadão da Barra antes de trabalhar. O mar sempre foi meu confidente, e agora era meu altar de recomeço. Vanessa, minha amiga, chorou quando contei tudo. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, Gabi. Finalmente você se escolheu. E foi ali, tomando café com ela na varanda do meu pequeno apartamento, que eu entendi. O amor que eu persegui a vida inteira estava sempre ali, só não era espelhado na minha casa. Eu só precisava virá-lo para mim. Eduardo e eu continuamos conversando. Sem pressa, sem carência, sem preencher buracos, apenas construindo algo leve. Ele me levava para ver o pôr do sol na ponta de Humaitá, e eu ria. Eu ria de verdade, não aquele riso educado que se dá para caber em um ambiente. Certa noite, ele me disse: sabia que você brilha quando fala das coisas que ama? A maioria das pessoas vive tentando ser vista. Você já é, só precisava reparar. Aquilo não veio como elogio. Veio como cura. 2 meses depois, minha mãe mandou uma mensagem. 2 linhas secas, sem nome, sem carinho, sem voz, precisamos conversar. Você exagerou. Sua irmã está arrasada com a atitude impulsiva. Família é família. Eu li. Respirei. Sorri com o canto da boca. Pela primeira vez, não senti culpa. Nem raiva. Nem vontade de responder. Eu só senti paz. Porque quando alguém diz família é família para justificar dor, o que essa pessoa realmente está dizendo é: aguente, aceite, se diminua. E eu não era mais pequena. Não respondi. No dia seguinte, meu pai ligou. Deixou o recado. Sua mãe está preocupada. A gente quer encontrar uma solução.
Não podemos ficar assim. Eu fiquei escutando aquele preocupada ecoando dentro de mim. Preocupada com a imagem, talvez. Preocupada com o que os outros diriam. Preocupada com o silêncio que eu tinha finalmente permitido existir. Mas não preocupada comigo. E então eu entendi, às vezes, o que chamamos de paz é apenas ausência de barulho. O que eu tinha agora era a presença de mim. E eu não abriria mão disso. Numa manhã de domingo, sentei no banco de frente para o mar. Brisa quente, cheiro de água salgada, barulho das ondas quebrando na areia. Eduardo chegou logo depois e colocou uma tapioca de cocô na minha mão, meu café da manhã favorito. Você parece diferente, ele disse. Eu sou diferente, respondi. E era verdade. Eu estava mais leve. Mais firme. Mais inteira. Minha família não mudou. Rafaela continuava vivendo sua vida de aparências, e meus pais continuavam orbitando o brilho que ela oferecia ao mundo deles. Eles seguiram como se nada tivesse acontecido, só que, agora, sem mim como moeda de troca emocional. Mas eu segui sendo sol, e não reflexo. Não perdoei. Não voltei. Não precisei de reconciliação para me curar. Aprendi que tem portas que só se fecham de verdade quando a gente para de tentar abrir. E tem versões nossas que só nascem quando paramos de mendigar lugares que nunca foram para nós. A vida não me deu uma família que me enxergou. Mas me deu uma chance de enxergar a mim mesma. E, no fim, isso foi maior que tudo que eu perdi. Porque quando você sai do quadro errado, você percebe que o cenário perfeito nunca esteve lá. Ele estava esperando aqui fora, onde eu finalmente me coloquei no centro da minha própria imagem. E nunca mais precisei me encostar em parede nenhuma para caber em lugar algum. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Às vezes, a dor que mais machuca é aquela causada por quem deveria nos proteger. Mas quando a gente escolhe a si mesmo, tudo muda. E agora eu quero saber de você, no meu lugar, você teria ido embora também? Teria coragem de virar as costas para uma família que nunca te enxergou? Comenta aqui embaixo, eu quero muito conhecer sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo, porque eu amo ver até onde essas histórias chegam, e vou deixar um coração no seu comentário com todo carinho. Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir ou se deu coragem para alguém que talvez esteja passando por isso, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse e compartilha com alguém que merece ouvir essa mensagem de força, amor próprio e recomeço. Aqui, você nunca vai ser invisível. Obrigada por estar comigo. Agora me conta, você teria feito o mesmo?